Saudações a todos os telespectadores. Bem-vindos a mais uma edição do Espaço Informativo da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe. Concernente aos dados que deram entrada em diversos comandos, portanto, a Polícia Nacional registrou ao longo do final de semana 49 casos criminais, tendo redução de 8 casos face comparação com o final de semana anterior. Portanto, concernente aos crimes contra a pessoa, durante o final de semana a Polícia Nacional registrou 25 casos criminais, tendo redução de 12 casos. Para crimes de ofensas corporais, ao longo do final de semana a Polícia Nacional registrou 5 casos criminais, apresentando assim redução de 11 casos. Crimes de ameaça, a Polícia Nacional registrou, portanto, 4 casos criminais, tendo redução de 3 casos. Ao longo do final de semana, a Polícia Nacional registrou 9 casos criminais, tendo aumento de 4 casos para crimes de violência doméstica. Fazendo uma comparação para esta tipologia criminal, crimes contra a pessoa, a Polícia Nacional registrou no Comando Distrital de Água Grande 3 casos criminais, 5 casos criminais para o Comando Distrital de Mesoche, 4 casos criminais para o Comando Distrital de Cantagalo, 3 casos criminais para os comandos distritais de Lobata, Cauê e Lembá, 4 casos criminais para o Comando da região Tona do Príncipe. A Polícia Nacional, concernente aos crimes contra patrimônio, registrou 22 casos criminais ao longo do final de semana, tendo aumento de 3 casos. Destaque para crimes de furto, onde a Polícia Nacional registrou, portanto, 10 casos criminais, tendo aumento de 3 casos. Fazendo uma comparação para crimes contra patrimônio, a Polícia Nacional registrou no Comando Distrital de Água Grande 9 casos criminais, 5 casos criminais para o Comando Distrital de Mesoche, 3 casos criminais para os comandos distritais de Cantagalo e Lobata, 1 caso criminal para os comandos distritais, portanto, Comando Distrital de Cauê e a Unidade da Polícia Aeroportuária. Concernente aos crimes contra a ordem e tranquilidade pública, ao longo do final de semana findo, a Polícia Nacional registrou 2 casos criminais, tendo aumento de 1 caso. Assim sendo, o registro total perfazendo 49 casos criminais ao longo do final de semana. A Polícia Nacional efetuou 9 detenções ao longo do final de semana, portanto, que manteve-se de igual ao final de semana anterior. Destaque para crimes de furto, onde a Polícia Nacional efetuou 4 detenções com aumento de 1 caso. A Polícia Nacional registrou 10 casos de acidente de viação, apresentando assim aumento de 4 casos. Acidente de atropelamento, a Polícia Nacional registrou 3 casos de acidente, tendo assim aumento de 2 casos. Acidente de colisão, foram registrados 5 casos, com aumento de 3 casos. E acidente isolado, a Polícia Nacional registrou 2 casos, tendo aumento de 1 caso. Como consequência desses casos registrados pela Polícia Nacional, ligada à segurança rodoviária, a Polícia Nacional registrou 6 casos de ferimentos ligeiros e 14 casos de danos materiais. Portanto, desses casos, não são casos com grandes alarmes, com grandes impactos, mas a Polícia Nacional, portanto, enfatiza um caso de acidente de atropelamento de uma motorizada na localidade de Ubabudo, Trindade, distrito de Mesoche, portanto, por volta de 17 horas, onde um menor de 2 anos foi assim atropelado e deste caso teve ferimentos e lesões ao longo do corpo, portanto, foi socorrido ao Hospital Central e encontra-se internado. Portanto, os casos que deram entrada nos comandos, portanto, ao longo do final de semana, situações criminais com destaque. Para esta semana, a Polícia Nacional registrou um caso de ofensas corporais na localidade de Melhorada, distrito de Mesoche, onde, portanto, por volta de 4 da madrugada, um jovem de 38 anos de idade, portanto, agrediu gravemente com golpe de faca o outro jovem de 22 anos de idade, portanto, causando graves ferimentos ao longo do corpo,
Portanto, o jovem vítima foi ainda socorrido ao Hospital Central, mas, dada a gravidade da lesão, acabou mesmo por falecer. Portanto, desta situação, o jovem agressor, portanto, posteriormente foi, apresentar na PJ. A Polícia Nacional também registrou um caso de ofensas corporais em Monte Café, portanto, por volta de 1 hora, onde uma jovem de 39 anos de idade foi agredida com pedra e causou fratura no braço esquerdo. Desta situação, a jovem vítima foi socorrida ao Hospital Central e encontra-se internada. Portanto, até exato momento não se identificou o agressor desta prática. Portanto, uma situação ocorrida com um menor de 6 anos, portanto, na região autônoma de Príncipe, portanto, por distração, o menor de 6 anos pegou na corrente elétrica e acabou por falecer eletrocutado. Situação triste de lamentar, onde a Polícia Nacional aproveita para endereçar aos familiares das vítimas, portanto, sentimentos de pesar. Portanto, a Polícia Nacional, durante o final de semana, também deu a cobertura e marcou presente, portanto, em algumas localidades que, portanto, teve festa religiosa. Portanto, a Polícia Nacional salienta que toda a operação correu no seu clima tranquilo, sem grandes sobressaltos, portanto, num clima ordeiro, onde a Polícia Nacional congratula. A Polícia Nacional também deu a cobertura, mais uma vez, no recinto desportivo, este final de semana, marcado com jogos de taça de Santo Tomé. Portanto, a Polícia Nacional também faz um balanço positivo, na medida que todo o processo de operação para os campos de futebol, portanto, teve o seu êxito, o seu cumprimento cabal. Portanto, a Polícia Nacional aproveita para parabenizar sempre o comportamento ordeiro que é demonstrado quando os nossos amantes do desporto deslocam, portanto, aos recintos desportivos. São essas algumas das informações registradas ao longo do final de semana nos comandos distritais e também no comando da região autônoma do Príncipe. Portanto, obrigado pela atenção dispensada. Voltamos na próxima edição.